A cerimônia foi no auditório Nereu Ramos da Câmara Federal, com a participação de parlamentares, admiradores, ex-colaboradores e pessoas da família de Jorge Lacerda. O político morreu de forma prematura em 1958, aos 43 anos, num acidente aéreo que também matou o ex-senador Nereu Ramos e o deputado federal Leoberto Leal. Se estivesse vivo, Jorge Lacerda teria completado 100 anos no último dia 20 de outubro. Para marcar a data, a Assembleia Legislativa já realizou 2 cerimônias, uma em Florianópolis e outra no município de Capivari de Baixo. Agora, a homenagem se repetiu em Brasília com o apoio do Poder Legislativo catarinense, que remontou aqui esta exposição, com painéis preparados especialmente para o centenário. O público pode conhecer toda a trajetória de vida do ex-governador, que foi um dos políticos de Santa Catarina com maior destaque no cenário nacional. Os painéis reúnem fotos, citações e dados históricos. Jorge Lacerda era formado em Medicina e Direito, mas preferiu o jornalismo, dirigindo um suplemento de artes e literatura do diário Amanhã, do Rio de Janeiro. A carreira política teve início em 1950, quando se elegeu deputado federal, logo ganhando apoio da UDN para se tornar governador de Santa Catarina. A sessão solene para homenagear o catarinense foi aberta pelo deputado federal Onofre Agostini e presidida pelo deputado federal e ex-governador de Santa Catarina, Esperidião Amin, que teve a iniciativa de realizar a homenagem. Do ponto de vista político, um realizador, um inovador. E do ponto de vista humano, que é o que fica, um homem bom, né? Capaz de conversar com os mais cultos, com os intelectualmente mais bem dotados e fazer-se íntimo dos mais simples. Portanto, um homem bom. Eu era criança, era jovem quando aconteceu o acidente, mas lembro bem, ele era um homem popular, simples, cumprimentava qualquer um na rua. Era um homem extraordinário e casou-se com uma mulher extraordinária também, Quirana Lacerda, que era minha colega de profissão. Portanto, eu acho que o Brasil inteiro tem que prestar essa homenagem a Jorge Lacerda, ainda mais nesse momento dramático que vive o país. Nesse momento que a classe política está totalmente desmoralizada, essa sessão solene em homenagem a Jorge Lacerda realmente acende a esperança quando a gente vê falar num homem como foi ele. O senador Cacildo Maldaner e deputados estaduais também estiveram presentes. Jorge Lacerda integrou essa casa, né? Ele foi um grande deputado federal, era um dos políticos mais respeitados quando a Câmara ainda estava instalada no Rio de Janeiro. Ele já tinha o respeito e reconhecimento como liderança nacional, tanto que estava sendo cogitado já pelo presidente Juscelino Kubitschek como candidato a vice-presidente nas eleições seguintes. E a coincidência, né, da gente fazer essa sessão logo no auditório Nereu Ramos, né? Os três, ele, Jorge Lacerda e Leoberto Leal, os três morreram juntos. Certamente esse foi um dia de confraria boa, de três bons espíritos, no dia em que se celebra 56 anos e 6 meses da morte dos três. Ele buscava a unidade catarinense. Inclusive estavam viajando juntos com um dos maiores líderes do PSD, indo para o Rio, que era o senador Nereu Ramos, para buscar interesses do Estado catarinense. Quer dizer, ele congregava, ele levava, ele como governador, ele fazia com que somava as forças. E os 2 partidos fortes que se degladiavam em Santa Catarina na época eram o PSD e o UDN. E veja que, inclusive, no desastre, nos problemas mais sérios que enfrentavam, até no acidente, estavam juntos, mas torcendo pelo Estado, por Santa Catarina. Quer dizer, é algo assim extraordinário. Então ele tinha tudo para florescer, para seguir, porque era jovem, 40 e poucos anos. Ele estava aí na meia-idade, como se diz, né?
Então tinha tudo ainda, até porque ele representava aquele núcleo de agregamento, né? Um dos oradores da sessão foi o ex-ministro do Planejamento João Paulo dos Reis Veloso, que exerceu o cargo de 1969 a 1979. Na década de 50, ele foi secretário parlamentar do então deputado federal Jorge Lacerda e destacou no discurso as principais realizações do catarinense. Ele foi quem apresentou um projeto de doação de recursos para o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que até hoje está lá, é uma maravilha. Além disso, ele apresentou o Plano do Carvão Nacional, que foi importante para Santa Catarina e para muitos outros estados. Durante a solenidade, o administrador Roberto Lacerda Vestro, neto de Jorge Lacerda, lançou um longa-metragem sobre o avô. O jornalista e escritor Moacir Pereira lançou o livro Jorge Lacerda, jornalista, humanista e estadista. Eu organizei o livro a partir da leitura dos principais discursos e dos principais textos deixados antes, durante e depois da morte do Jorge Lacerda, daqueles que eram considerados na época os principais intelectuais do Brasil, grandes jornalistas, grandes escritores, artistas, teatrólogos, que conviveram com ele quando ele lançou aquele que é considerado até hoje o melhor suplemento literário do Brasil, que é Letras e Arte, no jornal Amanhã, no Rio de Janeiro. É com muita satisfação que toda a família recebe essas homenagens da Câmara Federal pelo centenário de Jorge Lacerda. O objetivo foi resgatar fatos esquecidos pelo povo, né? Do contato que ele teve com o povo humilde, de conversar com as pessoas sem marcar hora. Toda quinta-feira o governador conversava com as pessoas humildes no Palácio Cruz de Souza, faziam filas de pessoas para falar com ele. Do mesmo tempo que ele fazia obras, né, a termoelétrica, para aproveitar todo aquele carvão que era abandonado ao largo das ruas, poluindo todo aquele ambiente, e queimar e transformar em energia que Santa Catarina tanto precisava, junto com a educação. A miséria era grande e a educação era muito precária, e ele fez um instituto, ele batalhou para fazer um instituto, que era projeto do anterior, do governador Irineu Bornhausen. Ele se preocupou também com outro projeto do Irineu Bornhausen, que era a Universidade Federal, e começou a construção do sistema hidráulico, né, hídrico, da água e esgoto, e depois para que outros governadores pudessem dar continuidade nas suas obras. Os familiares ficaram emocionados com as homenagens, entre eles as filhas do ex-governador, Zoe e Cristina. É muito emocionante. É um orgulho para nós, depois de tantos anos, ser lembrado dessa forma. Eu me emociono, porque o Brasil não tem muita memória, Santa Catarina também não. E depois de tantos anos, ser lembrado dessa forma, é porque o nome que ele deixou é um nome muito bom. Eles terminam a matéria dele dizendo que ele morreu, teve todos os cargos políticos, morreu como governador, deixou uma filha, deixou 3 filhas, uma viúva e um apartamento financiado. Foi esse legado que ele deixou. E o nome que era, acima de tudo, mais importante, que nos mantém até hoje.